Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa primeira aula sobre química orgânica. Então, nós teremos uma aula de introdução à química orgânica. Vamos lá? Então, para iniciarmos a nossa aula de introdução à química orgânica, nós precisamos saber que as substâncias químicas, elas podem ser orgânicas ou inorgânicas. As substâncias químicas orgânicas são aquelas substâncias que se originam de organismos vivos, podendo esses organismos ser vegetais ou animais. E nós, de um modo geral, nós dizemos que as substâncias orgânicas são todas aquelas substâncias que apresentam átomos de carbono na sua estrutura, ou seja, na sua composição. Já as substâncias inorgânicas são todas substâncias de origem mineral, e nós costumamos dizer, de um modo geral, que as substâncias inorgânicas são aquelas formadas por todos os demais elementos químicos. Ano passado, vocês aprenderam os ácidos, as bases, os sais, os óxidos. Essas substâncias são substâncias inorgânicas. E a partir de agora, nós iremos aprender as substâncias orgânicas, que são as substâncias que são compostas de átomos de carbono. Então, iniciando, o que quer dizer o termo orgânica, O termo orgânico, inicialmente, ele estava associado a substâncias originadas de organismos animais ou vegetais. Então, desse modo, por isso que nós dizemos que os compostos orgânicos são os compostos provenientes de organismos animais ou vegetais, e a química orgânica, ela é o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, que são chamados de compostos orgânicos. A química orgânica, pessoal, ela está presente em nossa vida mais do que nós imaginamos. A maioria das substâncias que nos rodeiam são substâncias feitas de carbono, são substâncias que são estudadas pela química orgânica. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, a gasolina ou o etanol que nós colocamos lá no nosso carro, que nós abastecemos, são substâncias orgânicas. O açúcar que nós utilizamos lá para adoçar o nosso café, para fazer um bolo, para adoçar um chá, é uma substância orgânica. Os fármacos, os medicamentos, gente, é química orgânica pura, tá? Está totalmente presente em nossas vidas. Os alimentos, aqui nós temos carboidratos, lipídios, proteínas, todos os alimentos têm compostos formados, por compostos orgânicos. Aqui a composição, por exemplo, do vinagre. O vinagre, nós vamos ver mais para frente, uma base da sua composição é o ácido acético, que é um composto orgânico. E por fim, gente, nós temos os polímeros, Grande parte hoje dos nossos, de embalagens, brinquedos, eletrodomésticos, eletroportáteis, eles apresentam polímeros em sua composição. E os polímeros também são exemplos de compostos orgânicos. E mais para frente nós teremos uma aula sobre polímeros. Então, aqui são alguns dos exemplos que nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano, que nós temos a presença de compostos orgânicos. E é por isso que nós aprendemos a química orgânica, para conhecer mais sobre esses compostos e aprender como que eles estão relacionados no nosso cotidiano e como que eles afetam a qualidade da nossa vida. Então, iniciando, gente, qual foi a origem da química orgânica? A química orgânica, ela iniciou com uma teoria que foi chamada de teoria do vitalismo. Nessa teoria, eles falavam que todos os processos, onde a vida era desencadeada, ela surgia a partir de materiais que estão presentes em seres vivos, e de um conteúdo não material que não poderia ser criado pelo ser humano. O nome desse conteúdo não material que não poderia ser criado pelo ser humano passou a ser chamado de força vital. Então, de acordo com essa teoria do vitalismo, a força vital, ela é inerente à célula viva. E os cientistas, eles não poderiam criar essa força vital no laboratório. Ou seja, essa força vital, ela não poderia ser criada pelo ser humano. Só que, lá em 1828, Wöhler, que foi
um dos discípulos, né, do criador da teoria do vitalismo, ele sintetizou, gente, de forma acidental, um composto orgânico que era a ureia. Então, a teoria do vitalismo falava que a força vital, né, ou seja, o ser humano ele não poderia produzir substâncias, né, orgânicas, vamos dizer assim. E aí vem um cientista, que é o Wöhler, vai lá e sintetiza a ureia, que nada mais é do que um composto orgânico. Então, ele estava fazendo uns experimentos e acidentalmente ele pegou essa substância aqui, que é o cianato de amônio, aqueceu essa substância e ele obteve a ureia, né? A ureia, que é aquela substância encontrada na nossa urina e no sangue, e ela é um composto orgânico, tá vendo? Ela é formada de carbono. Então, aqui se inicia, então, a química orgânica, né? E depois, então, né, viram que é possível, sim, o ser humano sintetizar esses compostos orgânicos, né? Tanto que hoje nós temos milhões, né, centenas de milhões já de compostos orgânicos conhecidos. Então, os cientistas passaram a se aprofundar e a estudar melhor esses compostos orgânicos. Então, lá em 1857, né, o Kekulé, ao estudar, então, os compostos orgânicos, né, com base nos seus estudos experimentais, ele postulou, né? Eles tiveram, então, os postulados de Kekulé. Então, o que esses postulados falavam? O primeiro postulado, ele fala que o carbono ele é tetravalente, ou seja, o carbono ele pode fazer, no máximo, 4 ligações covalentes. Pessoal, isso é fundamental para a gente entender química orgânica. O carbono ele pode fazer, no máximo, 4 ligações covalentes. Vocês viram lá, né, no primeiro ano que a ligação covalente é aquela ligação onde nós temos o compartilhamento de elétrons, e essa ligação ela pode ser simples, quando nós temos um par de elétrons compartilhado, que é representado por um traço. Essa ligação ela pode ser dupla, que é quando nós temos 2 pares de elétrons compartilhados, e ela é representada por esses 2 traços. Ou a ligação covalente ela pode ser tripla, quando nós temos 3 pares de elétrons compartilhados e representada por esses 3 traços. Então, o primeiro postulado de Kekulé, que é o que vai reger, gente, a nossa caminhada aqui na química orgânica, ele fala que o carbono ele é tetravalente, ou seja, o carbono, quando ele está lá numa fórmula de um composto, ele pode formar no máximo 4 ligações. Então, quais são essas combinações? Você pode ter 4 ligações simples, ou você pode ter 2 ligações simples e uma dupla, porque aqui tem 1, 2, 3, 4. Lembrando que cada tracinho indica uma ligação. Ou ele pode formar 2 ligações duplas, porque você tem 4 ligações. Ou ele pode formar uma ligação tripla e uma ligação simples. Assim eu vou ter 4 ligações. Certo? Então, aqui são as possibilidades que nós temos para que o carbono forme, no máximo, as 4 ligações que ele pode fazer quando ele está em determinado composto. O segundo postulado é sobre uma característica bem particular, bem peculiar do carbono. O carbono ele tem uma grande facilidade, né, os átomos de carbono têm uma grande facilidade em se unir e formar cadeias de diferentes tamanhos e diferentes formas. Essas cadeias formadas pelo carbono recebem o nome de cadeias carbônicas, e isso é uma peculiaridade do carbono. Então, aqui nós temos, né, gente, alguns exemplos de cadeias carbônicas. Então, você pode ter essa cadeia aqui aberta, ele pode formar essas cadeias aqui, né, na forma de anel, que é uma cadeia fechada, e nós vamos aprender sobre cada uma dessas cadeias. Aqui, nós vamos aprender, ver um pouquinho, porque a fórmula, gente, de um composto, ela pode ser representada de diferentes maneiras. Então, vou mostrar para vocês quais são as diferentes fórmulas, né, que nós podemos ter. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a fórmula estrutural de um éter, né? Nós vamos aprender mais para frente. Então, aqui eu tenho a fórmula estrutural. Eu também posso representar essa fórmula dessa maneira aqui, tá vendo? Então, aqui nós temos que nós chamamos, né, de fórmula estrutural aberta, onde eu represento, né, todos os hidrogênios aqui, né, por meio das ligações simples, mas eu posso ter essa representação aqui simplificada, onde ao invés de eu colocar os hidrogênios aqui, né, abertos na estrutura, eu represento aqui. Então, aqui, ó, CH3
corresponde a esse hidrogênio e esses, desculpa, CH3 corresponde a esse carbono e esses 3 hidrogênios. Então, essa é uma fórmula simplificada. Essa segunda estrutura aqui, ela também pode ser representada no que nós chamamos de fórmula de traços. Então, pessoal, é muito importante vocês saberem identificar. Então, isso aqui não são simplesmente linhas. Isso aqui está representando a fórmula estrutural de um composto. Então, né, quando vocês veem essa fórmula de traços, o que vocês têm que entender? Que cada pontinha aqui desse traço indica um carbono, tá? Então, aqui no caso, na fórmula aqui aberta, eu tenho 4 carbonos. Então, cada pontinha aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. E nessa fórmula de traço, gente, vocês podem observar que nós não representamos o hidrogênio. Nós só representamos o traço, sendo que cada pontinha aqui representa um carbono. Então, essa fórmula estrutural é a mesma coisa dessa. Aqui nós temos o ciclopropano, onde nós temos aqui, né, a fórmula aberta, e ele também pode ser representado pela fórmula de traços. Então, é um triângulo. Professor, isso é um triângulo? Não. Quando a gente está falando de química orgânica, isso aqui não é um triângulo. Isso é a fórmula estrutural do ciclopropano. Então, conforme eu falei, cada pontinha de cada linha representa um átomo de carbono e cada traço representa uma ligação covalente. E aqui nessa estrutura, nessa fórmula de traços, nós não representamos hidrogênios, né? A gente deduz que nós temos aqui o hidrogênio, porque nós sabemos que o carbono faz no máximo 4 ligações, tá? E aqui eu tenho a fórmula do eugenol. Essa fórmula, ela pode ser representada aqui dessa fórmula simplificada. Então, ao invés de deixar aqui todas as ligações aqui abertas, eu simplifico. Então, essas são as formas que a gente pode representar a mesma molécula. A gente pode representar de uma forma mais completa, que nós chamamos de fórmula estrutural aberta, ou nessas fórmulas estruturais simplificadas. É importante que vocês identifiquem esses tipos de estrutura e que vocês saibam ler as estruturas, né, as fórmulas estruturais dessas diferentes maneiras que elas possam ser representadas. Então, gente, agora falando de fórmula molecular. Então, aqui eu tenho um composto H3C, CH2CH3. Lembrando que cada tracinho desse aqui, gente, indica uma ligação covalente. Qual é a fórmula molecular? Então, a fórmula molecular, vou dizer quais são os elementos que eu tenho nessa estrutura, nesse composto, e quantos átomos de cada elemento que eu tenho. Então, aqui nessa estrutura eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, então C3, e eu tenho 3 mais 2, 5, mais 3, 8. 8 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula molecular aqui desse composto, que está representado por essa estrutura, é C3H8. Aqui, gente, qual é a fórmula molecular? Aqui eu tenho a fórmula lá estrutural simplificada. Então, lembre, cada pontinha dessa aqui me indica um carbono. Então, tem 1, 2, 3 carbonos, certo? Como que eu sei os números de hidrogênios? Eu vou partir lá no primeiro postulado de Kekulé. Se eu sei que cada carbono faz no máximo 4 ligações, vocês têm que abrir essa fórmula. Então, o que eu tenho aqui, ó? Então, aqui eu tenho o carbono, ele tinha feito uma ligação, então eu preciso de mais 3 hidrogênios. Esse segundo carbono, ele estava ligado a outros 2 carbonos. Então, para completar 4 ligações, eu preciso de mais 2 hidrogênios. E aqui no último carbono, ele estava ligado a apenas um carbono. Para completar 4 ligações, eu preciso de mais 3 hidrogênios. Então, gente, eu tenho que a forma molecular desse composto é o quê? C3, porque cada pontinha aqui é um carbono. E quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8. Então, vocês estão vendo? Aqui eu tenho 3 fórmulas estruturais, né? Se vocês forem ver, diferentes para o mesmo composto. Eu tenho essa aqui aberta, eu tenho essa daqui de traço. E, na verdade, gente, como eu disse, quando nós apresentamos a fórmula de traço, o mais correto é a gente não indicar os hidrogênios. Aqui, no caso, eu representei o hidrogênio para vocês entenderem como que a gente visualiza, como que a gente interpreta esse tipo de fórmula estrutural. Então, agora que nós entendemos como que a gente vê a fórmula estrutural, né? Nós temos diferentes fórmulas estruturais, como que a gente determina uma fórmula molecular a partir de uma fórmula estrutural, nós vamos classificar esses carbonos.
Então, os carbonos, gente, que estão presentes em uma cadeia carbônica, eles podem ser classificados. Essa classificação dos átomos de carbono é feita de acordo com o número de outros átomos de carbono que eles estejam ligados. Ou seja, aqui em verde eu tenho os carbonos que eu chamo de carbono primário. O que esses carbonos têm em comum? Gente, se vocês olharem, todos esses carbonos em verde, eles estão ligados a somente um outro átomo de carbono. Então, o carbono primário é o átomo de carbono que está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Já esse átomo de carbono aqui em laranja é o carbono secundário. Por que secundário? Porque ele está ligado a dois outros átomos de carbono. Esse carbono que está aqui em rosa, pessoal, ele é o carbono terciário. Por que ele é terciário? Porque ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. E o carbono aqui em azul é o carbono quaternário. Por quê? Porque ele está ligado a outros 4 átomos de carbono. Então, como que nós classificamos os carbonos, pessoal? Em função do número de outros átomos de carbono que eles estão ligados. Se ele está ligado a um átomo de carbono, ele é carbono primário. Se ele está ligado a 2 átomos de carbono, ele é um carbono secundário. Se ele está ligado a outros 3 átomos de carbono, ele é um carbono terciário. E se ele está ligado a outros 4 átomos de carbono, ele é um carbono quaternário. Agora, então, nós vamos ver alguns exemplos de moléculas para a gente fazer a classificação dos carbonos. Então, aqui nessa molécula, tá vendo? Esse primeiro carbono, ele é um carbono primário, porque ele está ligado a um outro átomo de carbono. E esse segundo carbono é também um carbono primário, porque ele está ligado a um átomo de outro átomo de carbono. Gente, sempre quando vocês olharem as estruturas, observem bem. Olha aqui o primeiro postulado de Kekulé. Cada carbono está fazendo no máximo 4 ligações, tá? Nunca se esqueça que o carbono não pode fazer mais do que 4 ligações. Aqui na segunda estrutura, ó, esse carbono aqui, ele é um carbono primário. Por quê? Porque ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Esses 3 carbonos aqui são carbonos secundários. Por quê? Cada um deles está ligado a outros 2 átomos de carbono. Que nem esse carbono aqui está ligado a esse átomo, e 2 outros átomos de carbono. E esse carbono aqui, ele é um carbono terciário. Por quê? Ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Ele está ligado a esse átomo de carbono, a esse átomo e a esse átomo. Então, ele é terciário. E aqui nessa outra molécula, nós temos que todos esses carbonos aqui da ponta são carbonos primários, porque cada um deles está ligado a um outro átomo de carbono. E nós temos aqui que esse átomo de carbono central, ele é um átomo de carbono quaternário. Por quê? Ele está ligado a 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, eu acredito que a classificação de carbonos ela seja bem tranquila. Vocês só precisam ver a quantos outros átomos de carbono aquele carbono que você está analisando está ligado. Agora, nós vamos ver como que nós classificamos as cadeias carbônicas. Lembra que eu falei? O carbono é um elemento químico que tem uma característica bem peculiar, que é a capacidade de formar, né, cadeias carbônicas. E nós vamos ver como que nós podemos classificar essas cadeias. Então, primeiramente, nós podemos classificar a cadeia em relação ao seu fechamento. Então, uma cadeia ela pode ser aberta ou fechada. Uma cadeia ela será aberta quando os átomos, né, estiverem encadeados de modo que não tem nenhum fechamento. Como se fosse uma cadeia linear, ou seja, ela é acíclica, você não tem um ciclo. Já uma cadeia fechada é uma cadeia onde nós temos um fechamento, né, da cadeia. Então, ela pode formar um ciclo, ela pode formar um núcleo ou um anel. Então, ela pode ser aberta ou fechada. Quando nós falamos, né, da cadeia aberta, então agora nós vamos diferenciar. Então, primeiro você vai ver se é uma cadeia ali aberta ou é fechada. Aí, se ela for aberta ou fechada, você vai fazer a classificação de cada uma delas. Então, quando a cadeia é aberta, nós podemos classificar quanto ao tipo de ligação. Então, quando entre os átomos, gente, cuidado com a definição, tá? Quando tiver apenas ligações simples
entre os átomos de carbono. Quais são as ligações simples, pessoal? É quando eu tenho só um tracinho, eu tenho só uma ligação covalente. Então, quando eu tenho apenas ligações simples entre carbonos, eu falo que a minha cadeia é saturada. Então, aqui, essa cadeia aqui ela é saturada, porque eu tenho apenas ligações simples entre carbonos. Quem é essa segunda cadeia aqui, gente? Ela é uma cadeia saturada? Sim, ela é uma cadeia saturada. Por quê? Eu tenho aqui uma dupla ligação, mas essa dupla ligação é entre carbono e oxigênio. A definição de cadeia saturada é a existência de ligações simples entre átomos de carbono, tá vendo? Entre os átomos de carbono eu só tenho ligação simples, então ela também é uma cadeia saturada. Já uma cadeia será insaturada quando, além das ligações simples, aparecerem ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Então, aqui nessa primeira cadeia, eu tenho ligações simples e ligação dupla entre carbonos. Então, ela é uma cadeia insaturada. Aqui nessa segunda cadeia, eu também tenho ligações simples e ligação tripla. Então, essa cadeia ela é insaturada. Então, quando eu tiver só a ligação simples entre átomos de carbono, ela é saturada. Quando eu tiver, além da ligação simples, eu tiver ligações duplas ou triplas, a minha cadeia é insaturada. As cadeias carbônicas abertas, elas também podem ser classificadas em relação à presença do heteroátomo. O que é o heteroátomo, pessoal? É um átomo que estiver presente na cadeia carbônica diferente do carbono. Então, quando eu tenho uma cadeia que só tem átomos de carbono, então eu falo que eu tenho uma cadeia homogênea. Então, aqui, por exemplo, nessa segunda cadeia, eu tenho um oxigênio aqui. Só que esse oxigênio, ele está fora da minha cadeia carbônica. Então, eu continuo tendo uma cadeia homogênea. Já quando no meio da minha cadeia carbônica eu tenho um heteroátomo, essa cadeia ela é heterogênea. Então, aqui, por exemplo, na primeira cadeia, eu tenho um oxigênio aqui no meio da cadeia carbônica. Então, aqui eu tenho uma cadeia heterogênea. Aqui nessa segunda cadeia, eu tenho um átomo de nitrogênio no meio da cadeia carbônica. Então, também tenho uma cadeia heterogênea. Então, se eu não tenho heteroátomo, eu tenho uma cadeia homogênea. Se eu tenho um heteroátomo no meio da cadeia carbônica, eu tenho uma cadeia heterogênea. As cadeias carbônicas abertas também podem ser classificadas em relação à disposição dos átomos na cadeia. Então, quando, gente, a minha cadeia carbônica ela tiver uma sequência única, na forma assim de uma linha reta, eu tenho o que eu chamo de uma cadeia normal. Agora, quando na minha cadeia começam a aparecer esses ramos, né, que na verdade chamamos de ramificação, ou seja, além de carbonos primários e secundários, você começa a ter essas ramificações, aí eu tenho uma cadeia ramificada. Então, quando eu tenho uma sequência única, é uma cadeia normal. Quando eu começo a ter a presença de ramificações, aí eu tenho o que eu chamo de cadeia ramificada. E agora nós vamos ver como que nós classificamos as cadeias carbônicas fechadas. Então, primeiro você vai classificar em relação à natureza. Aqui, gente, nós temos a representação de um anel que é muito conhecido em química orgânica, que é o anel de benzeno, tá? Então, se vocês observarem, aqui eu tenho 3 representações de fórmulas estruturais diferentes para a mesma substância, que é o benzeno. Então, aqui você tem, tá vendo? Tem uma ligação dupla, uma ligação simples. Uma ligação dupla, uma ligação simples. Uma ligação dupla e uma ligação simples. Então, quando nós temos esse anel com essas duplas alternadas, é o anel que nós chamamos de anel benzênico. Então, essa representação, né, que nós chamamos de fórmula aberta. Aqui nós temos as fórmulas de traço, tá vendo? A ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. E também, gente, vocês podem encontrar essa representação aqui, que é o losango com esse círculo no meio. Por que esse círculo, gente? Aqui vocês estão vendo que nós temos ligações duplas alternadas. Você tem uma dupla e uma simples. Uma dupla e uma simples. Então, os elétrons lá, eles não estão parados, né? Lá no anel benzênico, eles estão no que nós chamamos de um processo de ressonância. Os elétrons eles estão sempre mudando aqui de uma ligação para outra. Por isso que também ele pode ser representado por essa estrutura, que é o losango com o círculo no meio. Então, quando a minha cadeia fechada, ela apresentar pelo menos um anel desse, que nós chamamos de anel benzênico, nós falamos que aquela cadeia carbônica fechada é uma cadeia aromática. Agora, quando a cadeia fechada
não apresentar esse núcleo aromático ou esse anel benzênico, então eu tenho uma cadeia fechada não aromática. Como, por exemplo, aqui essa estrutura, né? Você tem aqui o anel aromático? Não. Então, é uma cadeia carbônica fechada não aromática. Nós podemos classificar as cadeias carbônicas fechadas também em relação ao tipo de ligação. Aí aqui é semelhante lá à cadeia aberta. Se você tem apenas ligações simples entre os carbonos, é uma cadeia saturada. Se você apresenta a ligação dupla ou tripla entre carbonos, aí você tem uma cadeia insaturada. Aqui, pessoal, como nós fizemos lá nas cadeias carbônicas abertas, nós também vamos classificar a cadeia carbônica fechada em relação à presença ou não do heteroátomo. Então, quando eu não tenho heteroátomo aqui na minha cadeia fechada, eu digo que essa minha cadeia ela é homocíclica. Olha que tem um pouco de diferença do nome lá. Então, quando eu tenho uma cadeia fechada e eu só tenho átomos aqui de carbono, eu não tenho nenhum outro átomo aqui no meio dessa cadeia, nenhum outro heteroátomo, então essa cadeia é chamada de homocíclica. Já quando eu tenho pelo menos um heteroátomo aqui no meio dessa cadeia carbônica, eu tenho uma cadeia que eu chamo de heterocíclica. E aqui, pessoal, eu coloquei um resuminho, né? Eu sei que são, né, bastante informações, né? Principalmente em relação à questão da classificação da cadeia carbônica. Então, aqui eu coloquei um resuminho que vocês podem utilizar para classificar uma cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica, ela é aberta ou fechada? Ah, ela é aberta. Aí ela tem heteroátomo, se ela tiver, ela é heterogênea. Se ela não tiver, é homogênea. Ela tem alguma ligação dupla ou tripla? Se ela tiver, ela é insaturada. Se não tiver, é saturada. Essa cadeia aberta em ramificação, se tiver, ela é ramificada. Se não tiver, ela é normal. Agora, minha cadeia carbônica, ela é aberta ou fechada? Ela é fechada. Aí eu venho aqui para baixo. Ela tem heteroátomo? Se ela tiver, ela é heterogênea ou heterocíclica. Se ela não tiver, ela é homogênea ou homocíclica. Essa cadeia fechada, ela tem alguma ligação dupla ou tripla? Se tiver, é insaturada. Se não tiver, é saturada. Essa cadeia fechada, ela tem algum anel benzênico? Se ela tiver, ela é uma cadeia aromática. Se ela não tiver, ela é uma cadeia não aromática. Então, aqui é um resuminho para vocês se guiarem, para vocês se habituarem aí a classificar as cadeias carbônicas. Aqui, então, vamos fazer alguns exemplos de exercício para vocês verem como que a gente aplica esse conteúdo que nós tivemos nessa aula. Então, aqui eu coloquei duas cadeias carbônicas, né, de dois compostos diferentes, e eu peço para vocês classificarem a cadeia carbônica. Então, aqui nessa primeira, gente, eu tenho uma cadeia fechada, né, eu estou formando um ciclo. Essa cadeia, ela é não aromática, tá vendo? Eu não tenho aqui o anel benzênico. Essa cadeia ela é saturada porque eu só tenho ligações simples entre os carbonos. Cuidado, essa ligação dupla é entre o carbono e o oxigênio. Mas entre os carbonos eu tenho apenas ligação simples. Lembrando, né, gente, que cada pontinha aqui eu tenho um carbono. E essa cadeia ela é heterocíclica. Por quê? Porque eu tenho aqui o nitrogênio. Eu tenho um heteroátomo. Eu tenho um átomo diferente de carbono aqui no meio da cadeia. Então, quando eu falo para vocês classificarem a cadeia, vocês têm que falar em tudo. Se ela é aberta ou ela é fechada, se ela for aberta, se ela é saturada ou insaturada, se ela é heterogênea ou homogênea, né? Se ela é ramificada ou não ramificada. E se ela for para uma cadeia fechada, vocês têm que falar se ela é aromática ou não aromática, se ela é saturada ou insaturada, ou se ela é heterocíclica ou homocíclica. Aqui na segunda cadeia, gente, essa cadeia ela é aberta ou fechada? Eu tenho uma cadeia aqui linear, essa cadeia ela é aberta, não estou formando ciclo. Essa cadeia, ela é ramificada ou ela é normal? Ela é ramificada, tá vendo? Eu tenho ramificações aqui, tá vendo? Esse CH3 aqui são ramificações, tá? É uma cadeia ramificada. Essa minha cadeia é saturada ou insaturada? Ela é insaturada, tá vendo? Eu tenho ligações duplas entre carbonos, então ela é insaturada. Essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Eu não tenho heteroátomos no meio da minha cadeia carbônica. Eu tenho aqui um oxigênio, mas ele está fora da minha cadeia carbônica. Então, a minha cadeia ela é homogênea.
Aqui um segundo exemplo de exercício que é para classificar os carbonos. Lembrem, carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Então, o primeiro carbono, ele é um carbono primário, porque ele está ligado a apenas um átomo de carbono. O segundo carbono, gente, aqui, que é esse carbono aqui do meio, ele está ligado a 2, 3, 4 outros átomos de carbono, lembra? Aqui nessa estrutura, cada pontinho representa um carbono. Então, se ele está ligado a outros 4 átomos de carbono, ele é um carbono quaternário. O terceiro carbono, que é esse aqui, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono secundário. E esse carbono 4 aqui, ele está ligado a 2, 3 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono terciário. Então, pessoal, aqui nessa aula é a nossa aula de introdução à química orgânica. Então, eu falei para vocês um pouco sobre a origem da química orgânica, mostrei para vocês que a química orgânica está diretamente relacionada ao nosso cotidiano. Os compostos orgânicos estão totalmente presentes no nosso dia a dia, por isso que é importante a gente aprender sobre química orgânica, entender esses compostos. E nessa aula de introdução, eu mostrei para vocês como que a gente pode representar as diferentes fórmulas estruturais que a gente pode ter para o mesmo composto. Falei para vocês como que a gente identifica a fórmula molecular a partir de uma fórmula estrutural. Falei para vocês também como que a gente classifica os carbonos e como que nós classificamos a cadeia carbônica. Então, eu vou passar agora alguns exercícios que nós vamos resolver agora aqui na nossa aula, para vocês praticarem, exercitarem o que nós aprendemos durante essa aula e também para tirar as dúvidas. Não se esqueçam, gente, de realizar a tarefa que foi postada lá na nossa equipe do Teams. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.